A ideia da aula de hoje é fazer um rápido resumo do que a gente discutiu nas últimas aulas assíncronas e discutir alguns exemplos também. Só chamar a atenção que o exemplo que eu vou discutir hoje do processo linear, então vocês lembram de uma lista, vocês lembram da lista da primeira área que tinha um processo que era uma linha reta, né, com declividade negativa? Bom, a gente pode ter um ciclo com esse processo. Só chamar a atenção que a discussão que a gente vai fazer aqui é uma discussão qualitativa. Nas notas que eu coloquei ontem, tem uma discussão quantitativa desses exemplos. A gente não vai entrar nesse nível de detalhe nesse curso, tá? Mas lá nas notas, para quem tiver interesse em saber como é que funciona, como é que faz os cálculos nesse tipo de problema, tá tudo lá. Então, o que a gente precisa vai ser só qualitativamente, tá? Que é o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente começou a introduzir essa segunda parte da termodinâmica com o conceito de motores, de máquinas térmicas. Embora isso seja um conceito lá do século XIX, boa parte das nossas máquinas ainda funciona segundo esses princípios. Por exemplo, o carro com combustível fóssil ainda funciona tendo em base esse tipo de motor. Existem diferentes ciclos envolvidos, né? O mais comum, um carro a gasolina, o motor a quatro tempos, que foi discutido também numa dessas aulas assíncronas, né? Ele funciona exatamente como a figura indica aqui, que é retirar, obter energia térmica de uma determinada fonte. Tá? Então, no caso do motor a gasolina, vem da explosão. Né? O motor, ele primeiro, o pistão puxa uma mistura de ar da atmosfera e onde é injetado gasolina, né? A gasolina é pulverizada, então a gente tem um gás onde tem essas gotículas com gasolina. O pistão, depois que ele desceu e puxou essa mistura, ele começa a voltar, a válvula fechou, ele começa a comprimir a mistura de ar e combustível, então aumentar a temperatura, e quando está lá em cima, no menor volume, a vela, no caso dos motores que tem vela, né, o diesel é outro ciclo, não tem, mas no motor a gasolina, a vela dispara uma faísca e faz explodir essa mistura, liberando a energia química que estava armazenada no combustível. Né? Então é daí que o motor a gasolina retira o seu calor. Essa explosão faz o pistão descer, né? Com bastante energia, e essa parte do ciclo é onde a energia é convertida em trabalho. Então, nessa parte do ciclo, esse movimento é transferido para o eixo e realiza trabalho, né? Que é, não sei porque ficou aqui essa, acho que para vocês não aparece, tudo bem. Então, é nessa parte que uma fração dessa energia que entrou no sistema é convertida aqui em trabalho. A gente vai discutir daqui a pouco, né? Todos os motores, eles necessariamente envolvem uma certa perda de energia, nem todo o calor que entra pode ser transformado em trabalho. Então, uma fração da energia, uma parte desse Q1, aquilo que não é transformado em trabalho, é eliminado. Né? No caso do motor a gasolina, aí depois que o pistão desceu, fez girar o eixo, ele volta a subir e nessa etapa onde ele sobe, a válvula abre e ele joga o combustível queimado para a atmosfera e junto com isso vai esse restante de calor. Né? Então, motor a quatro tempos, o pistão desceu, puxou o gás, subiu, comprimiu, estourou, explodiu a vela, desceu, fez trabalho, subiu de novo e expeliu o gás. Né? Quatro movimentos, quatro tempos. Tá? Então esse é um exemplo de motores funcionando com esse princípio, então, e a gente vai representar esquematicamente esses motores desse jeito. Né? Sempre a gente está pensando que aqui no motor
existe algum material, a gente chama de fluido operante, e esse material ele faz lá um ciclo termodinâmico. Tá? Então, eu não tenho, na parte do motor, eu não tenho variação de energia. Né? O sistema fez um ciclo, voltou para o seu estado inicial, voltou então a ter a mesma energia inicial. Tá? Então, a variação de energia aqui do motor é nula. O que a gente quer com esse motor? A gente quer produzir trabalho. Então, obviamente, podem existir diferentes motores e o que vai diferenciar cada um deles, na prática, é o quanto eles são eficientes. Então, cada motor vai fazer ou pode fazer um ciclo diferente com o seu material, vai ter um equipamento diferente aqui dentro, vai tentar diminuir as perdas, né, otimizar o funcionamento desse motor. Então, o objetivo sempre é produzir para a mesma quantidade de energia recebida, maximizar esse trabalho produzido. Então, o que a gente quer é ter motores mais eficientes. E a gente mede essa eficiência, né? Então, isso é uma definição intuitiva. Né? A eficiência é o que a gente obtém pelo quanto custa obter isso. Então, o que custa é a energia que é injetada aqui nesse motor, e o que a gente ganha é o trabalho que foi produzido. Tá? A gente costuma colocar, ou pode colocar aqui para deixar mais claro, menos ambíguo, esse módulo aqui, porque o calor, né, vocês lembram da nossa definição de sinal, depende se o calor está entrando ou saindo do sistema, essa quantidade de Q1 ela tanto sai desse reservatório quanto entra no sistema, então o sinal vai depender de qual sistema que a gente está falando aqui. Para o cálculo da eficiência, isso não importa, né? Porque a eficiência ela é definida como uma quantidade positiva, ela é uma fração entre 0 e 1. Né? 0 significa o motor zero eficiente e 1 seria o motor completamente eficiente. Né? Então, o que nos interessa aqui é o módulo, não faria muito sentido colocar o calor negativo aqui. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é ter o maior valor possível para essa eficiência. Tá? Bom, como o motor em si não apresenta variação de energia, o ΔU é zero, né? Então esse trabalho aqui ele é igual ao calor que o motor troca enquanto ele realiza esse ciclo. Então, da primeira lei da termodinâmica que a gente tem essa igualdade aqui, mas o que significa esse calor? Né? Esse calor aqui não é nem o Q1, nem o Q2, ele é o calor líquido. Tá? Então, qualquer variação de energia que o motor possa ter por causa das trocas de calor, como ele não pode ficar com nada dessa energia, porque o ciclo faz ele voltar ao ponto de partida, faz ele voltar a ter a mesma energia, tá? Todo o trabalho que foi produzido aqui por esse motor, por essa máquina térmica, essa energia necessariamente tem que vir das trocas de calor. Tá? Então, esse calor aqui é o calor líquido trocado pelo sistema. Né? Aquilo que entrou, menos o que saiu, é o que esse motor poderia ter pegado para ele. Mas ele não pode ficar com essa energia, porque ele tem que permanecer com a mesma energia no final do ciclo. Então, ele tem que mandar embora. Então, a diferença entre esses dois Qs aqui, pela primeira lei da termodinâmica, já que ΔU é igual a zero, né, vai ser igual ao calor líquido. Então, a gente troca aqui o trabalho pela diferença desses dois calores. Eu pego o que entra e desconto o que sai, então essa diferença é o que sai por aqui. Em outras palavras, a conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica me diz que essa energia aqui que entra tem que ser igual ao que está saindo aqui do sistema. Então Q1 em módulo, né, vai ser igual a
W mais Q2, então o W vai ser Q1 menos Q2, calor líquido. Tá? Então, isso aqui, essa expressão aqui para a eficiência é definição. Isso aqui vai valer para todos os motores, todas as máquinas térmicas, todos os ciclos. Tá? Então, isso aqui é definição. Daqui para cá, agora já não é mais uma definição. Essa igualdade, para poder escrever, a gente teve que usar a validade da primeira lei da termodinâmica. Então, aqui entrou conservação de energia. Então, já tem um passo não trivial aqui, que é, né, essas máquinas têm que obedecer à primeira lei da termodinâmica. Tá? E bom, tá, e depois aqui é só simplificar. Então, uma outra maneira de escrever a eficiência, então, é em função desses calores que são trocados por essas máquinas. Tá? Então aqui a gente tem duas expressões para eficiência, a definição e a consequência da primeira lei da termodinâmica. Então, como consequência também dessa lei de conservação de energia, a gente sabe qual é o intervalo onde essa eficiência pode ser encontrada. Né? O valor limite para eficiência seria 100%. Então, seria o caso onde eu não teria nada sendo despejado aqui e todo o calor é convertido em trabalho. Então, quando todo o calor é convertido em trabalho, o trabalho vai ser igual ao calor que entra e essa eficiência me dá 1. A gente vai discutir no próximo slide, e vocês devem ter visto nas aulas assíncronas, que a segunda lei da termodinâmica impede essa eficiência 100%. Então, é por isso que eu coloquei aqui como a desigualdade estrita, né? Não é permitido ter a igualdade aqui. Desse lado pode, porque eficiência 0, eu posso ter uma máquina que recebe calor e não se mexe, né? Tem tanto atrito lá que ela não produz nada de trabalho. Então, eficiência 0. Eu produzo 0 trabalho para qualquer que seja a quantidade de calor que entra. Tá? Bom, a gente costuma se referir a máquinas térmicas quando ela funciona nesse sentido, ou seja, quando o trabalho é produzido pela máquina, mas a gente pode construir uma máquina que funciona com um sentido contrário. Então, eu posso, em princípio, construir uma máquina onde todas essas flechinhas aqui estão invertidas. E então, o que faz essa máquina? Ela pega um sistema que tem temperatura mais baixa, aqui por construção, esse T2 tem uma temperatura menor do que T1, tá? Por definição. Então, essa máquina agora, funcionando no sentido contrário, ela retira calor de um sistema que já está a uma temperatura mais baixa. Pensem na geladeira. Né? A geladeira, lá dentro, eu já estou a uma temperatura mais baixa do que do lado de fora. E a geladeira, o motor da geladeira continua retirando calor ali de dentro, né? Porque as paredes não são 100% adiabáticas, a gente abre e fecha a porta, então o sistema está sempre recebendo calor pelas paredes. Né? Então o trabalho do motor é retirar calor de dentro da geladeira. Esse calor, para onde é que vai? Ele vai ser liberado para a atmosfera. Então, esse outro sistema aqui seria a atmosfera. Esse sistema que já está a uma temperatura mais alta e ainda vai receber mais calor. Mas essa geladeira ela não pode funcionar sem estar ligada na tomada. Então, eu preciso dar energia para ela. Então, a flechinha aqui do trabalho, o trabalho é feito no sistema, energia é dada para esse motor funcionar. Quando, então, a máquina que eu construí ela funciona nesse sentido, né? Ela é chamada de refrigerador. Aqui está errado, não é se ela é reversível, é só se eu criar uma máquina já de partida funcionando no sentido contrário. Algumas máquinas, teoricamente, poderiam funcionar nos dois sentidos. Ou seja, algumas máquinas poderiam ter o seu funcionamento invertido e funcionar
né? Tanto com as flechinhas para baixo quanto para cima. Nem todas as máquinas são reversíveis, tá? Mas eu sempre posso construir uma máquina que só funciona nesse sentido, de baixo para cima, ou só funciona de cima para baixo. Algumas podem funcionar nos dois sentidos, tá? Então isso é o que a gente chama de máquina térmica, o motor, que vai ser o exemplo concreto em cima do qual a gente vai discutir dois enunciados históricos da segunda lei da termodinâmica, né? Então, que é o enunciado de Kelvin Planck e o enunciado de Clausius. A gente mostrou lá nas aulas assíncronas, né, da onde vem esses enunciados e por que eles são equivalentes, tá? Bom, então, a primeira forma da gente enunciar a segunda lei da termodinâmica, vocês notem que nos dois casos a gente vai fazer referência àquele sistema que foi discutido no slide anterior, né, das máquinas térmicas. Então, isso é um defeito dessas formulações clássicas, históricas da segunda lei, né? A gente não deve ter uma lei fundamental da física, né, ou de qualquer outra área, que seja, embora ela possa ter surgido assim, mas ela não deve ser enunciada em termos de uma tecnologia específica, né? Não faz sentido a gente fazer referência a uma tecnologia do século XIX para enunciar uma lei da natureza, tá? Até porque a tendência pelo menos das máquinas térmicas mais comuns que a gente tem agora, que são os carros, né, mudarem um pouco o sistema. Eles não vão mais funcionar recebendo calor, mas vão funcionar com base na eletricidade, tá? Então, esses enunciados, a gente vai continuar a discussão da segunda lei, não são as únicas formas de enunciar. A gente vai ter uma terceira lei, a gente vai ter um terceiro enunciado, uma terceira forma de descrever esse princípio, a segunda lei da termodinâmica, que então não vai fazer referência a essas máquinas, tá? E com isso a gente vai introduzir uma nova variável termodinâmica, uma nova variável de estado, e esse enunciado vai se referir ao comportamento dessa quantidade, tá? Que é a entropia, que a gente ainda vai discutir bastante. Bom, como a gente está resumindo as aulas assíncronas que já foram feitas, né? Então vamos comentar um pouco esses dois enunciados. Então, uma maneira de enunciar a segunda lei da termodinâmica é dizer que não é possível eu ter um processo, né? Então o processo é o que está acontecendo aqui dentro da minha máquina. Então aqui eu vou ter um ciclo. Então, como o sistema voltou para o ponto de partida, eu não tenho nenhum efeito na máquina em si, é como se nada tivesse acontecido com ela, tá? Então esse processo cíclico, eu não tive um efeito real sobre a máquina, sobre o estado da máquina. A única coisa que aconteceu então aqui foi a máquina recebeu o calor de um reservatório e transformou completamente esse calor em trabalho, tá? Esse tipo de situação, né, onde a gente teria uma eficiência 100%, é o que o princípio de Kelvin Planck me diz que é impossível de acontecer, tá? Eu posso ter um processo termodinâmico onde todo o calor que entra no sistema é transformado em trabalho. Eu posso ter isso. O que eu não posso ter é um processo termodinâmico onde a única coisa que acontece seja essa transformação, tá? Que é exatamente a situação aqui desse ciclo, tá? Porque o reservatório, por definição, ele transfere esse calor, mas ele continua no mesmo estado. O estado do reservatório é simplesmente caracterizado pela sua temperatura. Então, na prática, o reservatório continua no mesmo estado.
o motor é cíclico, continua no mesmo estado. Então a única coisa que aconteceu aqui foi transformar o calor que entrou completamente em trabalho. Então lá nas aulas vocês podem voltar e olhar, a gente discute um exemplo onde eu posso de fato transformar calor completamente em trabalho. E por que lá não viola a segunda lei da termodinâmica? Porque lá eu tenho outros efeitos acontecendo. Então um exemplo mais usual é um processo isotérmico, né? Então no processo isotérmico num gás ideal, o gás ideal, a energia dele só depende da temperatura, e tanto o estado inicial quanto o estado final estão à mesma temperatura, então a energia é a mesma. Então, nesse processo isotérmico, não tem variação de energia do gás ideal, e ele recebe, por exemplo, se ele está se expandindo, ele recebe calor, e nessa expansão a parede é empurrada, o sistema transforma esse calor que está entrando no trabalho que a parede está fazendo no lado de fora, né? O gás não fica com nada dessa energia, porque nesse processo ele não pode mudar a energia, então todo o calor que entra é convertido em trabalho. Por que isso não viola a segunda lei da termodinâmica? Porque no final do processo, o estado que o sistema está é diferente do estado que ele estava lá no início. Os volumes são diferentes. Então aqui eu tive outro efeito além da transformação completa de calor em trabalho. Ou seja, esse processo ele não viola a segunda lei da termodinâmica porque ele não obedece às condições onde ela vale, onde ela é enunciada, tá? Então não tem nenhum problema. Então a gente tem que cuidar em saber sobre qual é o sistema, qual é o processo que a gente está tentando utilizar a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, se existisse uma máquina funcionando com um só reservatório, significa que, né, se eu tivesse aqui um segundo reservatório, é a mesma coisa que dizer que o calor transferido para o segundo reservatório naquele nosso esquema anterior é zero. Então o nosso QF é zero, tá? O que a segunda lei está me dizendo é que esse QF não pode ser zero, tá? Eu necessariamente, como eu não posso transformar 100% do calor em trabalho, algum calor eu tenho que jogar para um segundo reservatório. Não posso jogar para o primeiro reservatório, porque seria a mesma coisa que dizer que o calor que ele transferiu seria um pouco menos. Se ele transfere 100 joules e eu devolvo 50, é como se ele tivesse transferido só 50. Né? De novo eu caio na mesma situação. Tá? Então eu necessariamente, né, é consequência desse enunciado, eu necessariamente preciso ter um segundo reservatório para onde vai ser jogado algum calor. Tá? Então, dizer que eu não posso transformar 100% da energia em trabalho significa dizer que algum calor tem que ser desperdiçado, que algum calor aqui vai ser transferido para o segundo reservatório, então necessariamente vai existir esse segundo termo aqui, tá? Ele só não pode ser zero. Tá? Se ele fosse zero, a nossa eficiência seria 1. Né? Se ele fosse zero, eu não teria esse pedaço aqui e a nossa eficiência seria 1. Como necessariamente ele precisa ter algum valor, então necessariamente alguma coisa vai ser descontada do 1 e a nossa eficiência é menor do que 1. Tá? Então isso aqui, em outras palavras, me diz que não pode existir um motor perfeito que transforma, né, com 100% de eficiência o calor ou a energia que ele recebe em trabalho. Tá? Então é isso que está dizendo o enunciado do Kelvin Planck. O enunciado do Clausius ele é escrito em termos de refrigeradores. Então o Kelvin Planck ele usa máquinas térmicas e o Clausius usa o refrigerador. Né? Então é mesmo princípio, só que funcionando em sentido contrário. Então, de novo, aqui a gente tem as mesmas condições. Né? Isso aqui só se aplica quando o efeito que a gente está considerando é o único efeito. Né? Então, de novo, eu estou falando aqui de um processo cíclico que traz o meu gás
o fluido operante aqui de volta para o ponto de partida. E o que o enunciado de Clausius está me dizendo é que não existe o refrigerador ideal, o refrigerador perfeito, né? Então, o equivalente aqui do motor perfeito seria um refrigerador que removeria uma certa quantidade de calor de um sistema que está a uma temperatura mais baixa aqui do que aquele de cima, tá? Então, esse aqui está a uma temperatura menor. A minha máquina aqui, o que ela está fazendo aqui? Ela está removendo uma certa quantidade de calor desse sistema que está a uma temperatura mais baixa e transferindo para esse aqui, tá? Se sem estar ligada a nada, sem receber trabalho. Então, nesse caso aqui, né? Então aqui nessa situação eu deveria ter Q2 também. Q1 é igual a Q2. Todo o calor que é removido desse reservatório é transferido para esse. O que o enunciado de Clausius está me dizendo é que eu não posso ter isso. Eu não posso ter uma geladeira funcionando sem estar ligada na tomada, né? Então eu preciso ter algum trabalho sendo colocado aqui, e esse Q1 aqui agora não é mais igual ao Q2, ele vai ser maior, né? O Q1 vai ser a soma dessa energia que está entrando no sistema, tá? Então, o enunciado de Clausius simplesmente me diz que não podem existir geladeiras funcionando sem estar ligadas na tomada, ou, né, de forma mais geral, eu não tenho como espontaneamente, porque esse processo aqui seria um processo espontâneo, não tem nada interagindo do lado de fora, né? Eu não posso espontaneamente ter calor sendo transferido de um corpo de temperatura mais baixa para um corpo de temperatura mais alta, tá? O que a gente está acostumado, porque é o que a gente vê acontecendo no mundo, né? A gente vê calor espontaneamente sendo transferido no sentido contrário. Se eu pegar o gelo e colocar dentro da água, a água está a uma temperatura mais alta, e esse calor espontaneamente vai ser transferido para o gelo até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Mas o contrário não vai acontecer, né? Naqueles exemplos de condução que a gente estudou na área passada, o calor sempre escorria do sistema de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa, né? Nunca nos ocorreu estudar o processo contrário, porque lá era um exemplo de condução espontânea. Eu simplesmente conectava os dois reservatórios com alguma barra condutora, né? E a condução sempre acontecia nesse sentido, tá? Se eu pudesse transferir calor no sentido contrário, eu poderia pegar dois sistemas a uma temperatura, por exemplo, a mesma temperatura, e começar a transferir calor de um para o outro. Aí um ia começar a esfriar e o outro esquentar, e essa diferença ia continuar aumentando, né? Se eu pudesse violar esse enunciado de Clausius. Isso não acontece. O que acontece espontaneamente é o contrário. Duas temperaturas diferentes, correspondendo aos dois corpos, elas vão se aproximar quando eles são colocados em contato, tá? Então essas são as duas versões, né, clássicas da segunda lei, né? Vamos discutir essa segunda lei no contexto desse exemplo aqui, tá? Eu tenho um ciclo, tá? Esse ciclo é completamente possível. Imagine que vocês peguem uma adiabática. A gente discutiu que os processos adiabáticos, eles conservam uma determinada quantidade, e essa quantidade é PV na gama, tá? Onde esse gama é uma característica do nosso gás. A gente está considerando aqui um gás ideal. Esse gama é 1 mais 2 sobre F, né? Onde F é o número de graus de liberdade desse gás. Se o gás for monatômico, F é 3, e esse gama dá 5/3, né? Que é exatamente o caso aqui, né? Então a gente está estudando um gás ideal monatômico. Num processo adiabático, a pressão vai ser uma constante dividida por V na 5/3, ou seja, vai ser uma função
como essa curva aqui. Né? Esse processo adiabático, ele, né, de forma geral, ele pode continuar para os dois lados. E eu posso escolher um ponto para começar, um ponto para terminar ele aqui. E esse processo adiabático eu posso cortar ele por, né, por diferentes linhas retas aqui e com isso construir o meu ciclo. Ou seja, não tem nenhuma dificuldade aqui em construir um ciclo desse tipo. Eu pego um processo adiabático, né, e corto esse processo adiabático por uma linha reta. Eu quero saber, por exemplo, qual é a eficiência desse ciclo aqui. Tá? Bom, aqui a gente fez uma expansão, né, que dobra o volume do sistema. Se vocês olharem lá no material que eu disponibilizei, vai ter toda a análise quantitativa e que vai de fato calcular essa eficiência. Tá? Esse exemplo aqui, ele tem algumas complicações conceituais que estão discutidas lá, para quem tiver interesse, mas para nós a discussão vai ser qualitativa. Tá? Nós vamos discutir a dificuldade que aparece aqui, mas a gente não vai chegar a fazer o cálculo. Se alguém tiver interesse em como se faz, está lá, qualquer dúvida é só me perguntar. Bom, como a gente sabe, o estado inicial é P1 e V1, né? Nossas respostas aqui vão ser dadas em termos de P1 e V1. A eficiência vai cancelar todos esses fatores e vai ser um número, mas a gente pode calcular, por exemplo, a temperatura no ponto 1 em função de P1 e V1. Bom, no ponto 2 a gente sabe o volume, mas a gente não sabe qual é a pressão, mas a gente sabe que P1 V1 na 5/3 é igual a P2 V2 na 5/3 e usando então essa condição aqui a gente pode calcular P2 se precisar. Tá? Para fazer o cálculo quantitativo a gente precisa, então sai daqui. Bom, eu tenho agora toda a informação que eu preciso sobre o ponto 1 e toda a informação que eu preciso aqui sobre o ponto 2, né? Então a gente pode fazer o cálculo quantitativo do que acontece nesse problema. Tá? Então, se a gente fizer a conta, né? A gente nem precisa fazer a conta aqui para ver, né? Vocês notam, por exemplo, como eu tenho um ciclo, né? Então a energia volta para o estado inicial. E a gente sabe, então, que algum trabalho foi feito, né? Porque o ciclo é feito aqui no sentido anti-horário, no sentido horário, né? E nesse caso a área aqui dentro é positiva, então o trabalho é positivo. Como o ΔU é zero pela primeira lei da termodinâmica e o calor, então, vai ser igual ao trabalho, se o trabalho é positivo, significa que o calor líquido trocado no ciclo também é positivo. Né? O que aqui seria a diferença de todo o calor que entra e, né, a gente subtrai todo o calor que sai. Bom, mas o segundo processo aqui, o que vai de 2 para 1, esse aqui, pela construção do nosso ciclo, ele é um processo adiabático. Então não tem calor. Tá? Eu não tenho calor na etapa 2,1. O único calor que vai ser trocado aqui vai ser de 1 para 2. Tá? Então o calor líquido do processo vai ser igual ao próprio calor para ir de 1 até 2. Mas se esse aqui é positivo, então esse aqui também vai ser positivo. Tá? Então, só analisando pela primeira lei da termodinâmica aqui, sem fazer nenhuma conta, a gente descobre que o calor para ir de 1 até 2 é positivo. Tá? E como ele é igual ao calor líquido, quando eu coloco isso no cálculo da eficiência, a eficiência vai ser o trabalho, que é essa área, dividida pelo calor que entra no sistema. Então, estou dizendo aqui que esse calor é positivo, então eu posso, e que ele é igual ao Q, eu posso substituir então o calor que entra pelo calor líquido. Tá? E como o calor líquido é igual ao trabalho, eu tenho
eficiência 1 aqui nesse ciclo, tá? Mas então a gente tem um problema. A gente acabou de ver ali no enunciado da segunda lei que eu não posso ter um motor que funciona com um único reservatório. Eu não posso ter um motor que recebe calor e transforma completamente esse calor em trabalho. Mas aparentemente é o que aconteceu aqui, né? Porque aqui me deu calor positivo, quer dizer que entrou calor no sistema. No 2:1 é adiabático, então não entra, não sai. Então não está saindo o calor nesse processo cíclico. Se não está saindo o calor, né, a nossa eficiência é 1. Todo o calor que entrou foi transformado em trabalho e a eficiência é 1. Então, que é isso? Eu tenho um contra-exemplo da segunda lei da termodinâmica, e com isso então a gente está mostrando que a segunda lei da termodinâmica não funciona. Na verdade, não. Na verdade, a gente fez um erro ao analisar esse ciclo aqui. Tá? Então, lá na lista 1, vocês tinham exatamente um processo para ser analisado, um exercício da lista, né? Onde eu tinha um processo linear como esse, e lá a escolha dos pontos aqui era tal que, ao contrário desse, que se vocês calculassem o calor trocado naquele processo, vocês achavam Q igual a 0. E tinha toda uma discussão para mostrar que aquele processo, mesmo tendo Q igual a 0, ele não podia ser um processo adiabático, porque o processo adiabático tem que satisfazer, né, para um gás ideal, tem que satisfazer uma relação desse tipo aqui, e isso nunca vai ser uma reta, sempre vai ser uma curva. Então, como é que a gente explicava o calor zero lá naquele exercício? Bom, a gente explicava dizendo que ele obviamente não era adiabático. Um processo adiabático significa que as paredes do sistema são adiabáticas e não entra nenhum calor e não sai nenhum calor. Naquele processo, o Q igual a 0 era porque entrava calor numa parte do processo e saía no resto. E o que entrava era exatamente igual ao que saía. Então, o calor igual a 0 que a gente calculava lá era o calor líquido. O nosso erro aqui foi não se dar conta que esse processo, na verdade, ele tem troca de calor em todos os trechos. Se eu olhar num pequeno passo, né, eu estou fazendo esse processo linear, indo de 1 até 2 bem lentamente, de forma quase estática, um passinho de cada vez. Em cada um desses passinhos a gente faz uma pequena variação no volume, e aí o calor que vai ser trocado em cada um desses passinhos vai depender de onde eu estou. Se eu estiver aqui no começo do processo, a gente pode mostrar, isso está feito lá na aula, que aqui entra calor. E se eu estiver mais aqui perto do ponto 2, sai calor. Então existe um ponto aqui no meio do caminho, vai estar mais perto do 2 do que do 1, tá? Que é esse ponto aqui que eu chamei de ponto A, que separa esses dois comportamentos. Desde o ponto inicial até o A, entra calor. E do A até o fim do processo, sai calor. Esse calor que a gente usou aqui, que é igual de fato à área do processo, é o calor líquido. É a diferença desses dois, né? Esse aqui é negativo, esse aqui é positivo, então esse calor aqui é 1, 2, ele de fato é a diferença dos dois. Então, se eu quiser calcular a eficiência correta desse ciclo, não é o calor líquido que eu tenho que usar aqui. O que eu tenho que usar aqui é Q1A, que é o calor que entra nesse processo. Como eu estou usando esse aqui, então essa é a razão porque esse valor está errado. Então, esse Q1A ele tem que ser maior do que Q12, né? Para que quando eu desconte alguma coisa de Q12, então eu vou trocar o Q12 por um número que agora é maior do que ele, então isso vai fazer com que a eficiência vai ser menor do que 1, como deveria ser. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com esses processos lineares, porque eles vão ter um ponto desses aqui, esse ponto A,
e um único ponto, né? Eu não posso ter mais de um. Então, o que vai acontecer vai depender de como eu construir o meu ciclo. Se eu tivesse pegado outro processo adiabático aqui, né, e começado o ciclo nesse ponto aqui e terminado nesse ponto aqui, o processo linear nesse ciclo ele estaria todo na parte positiva da minha reta, onde o calor sempre entra. Aí eu não teria esse problema. Se eu tivesse feito um ciclo nessa região da reta aqui, ele estaria todo na parte onde o calor é negativo. Tá? Eu também não teria... Eu não conseguiria... talvez eu não conseguisse usar... Certamente não conseguiria usar a mesma adiabática aqui, eu teria que fazer de outro jeito. Mas o processo linear, se eu usasse um trecho desse lado aqui, o calor líquido dele seria igual ao calor que sai do sistema. Se eu pegasse um processo, todo ele nesse segmento aqui, antes do ponto A, o calor líquido seria igual ao calor que... desculpa, aqui tá entrando, né? Aqui está saindo. Então aqui seria igual ao calor que sai e aqui seria igual ao calor que entra. É só quando o meu processo linear tem esse ponto no meio dele é que eu tenho essas dificuldades, que o calor líquido vai ser a composição dessas duas contribuições. Então, esses processos lineares, eles são delicados, a gente precisa primeiro descobrir se eu tenho esse ponto aqui onde o sistema troca o sinal do calor é trocado. Né? Então, do lado esquerdo aqui, né? no nosso exemplo, desde 1 até aqui deixa eu botar de novo o ponto A, em todos os passinhos eu tenho ΔQ positivo. Do A até o 2, em todos os passinhos eu tenho ΔQ negativo. Então significa que no ponto A o sistema troca de sinal. Então no ponto A o ΔQ é zero. Tá? Então, quando eu estou fazendo esses passinhos, o passinho que eu faço quando eu estou aqui no ponto A, ele não tem troca de calor. Então, a gente pode mostrar, e é isso que está feito lá, é que nesse ponto, essa minha reta, ela tangencia, desenhei errado aqui, né? Ela seria mais ou menos assim, né? Ela tangencia uma adiabática. Então, esse passinho aqui, ele é dado de forma paralela ao passinho que seria feito em cima da adiabática. Então, eu não tenho troca de calor aqui, tá? E vocês têm um exercício na lista, eu acho, que pergunta se eu posso ter duas adiabáticas se cruzando. A resposta é não, e lá vocês têm que tentar explicar por quê. Então é isso que explica por que eu só tenho um ponto desses. Porque se eu tivesse nessa mesma reta outro ponto tangenciando uma adiabática, essas duas adiabáticas elas iam se cruzar aqui. E isso não pode acontecer. Tá? Então, porque não podem duas adiabáticas se cruzar, eu não posso ter mais do que um ponto como esse. Então, só tenho um ponto. Então, toda vez que tiver um processo linear e eu preciso lidar com ele, eu primeiro preciso descobrir se esse ponto aqui está dentro da região que me interessa ou não. Lá no PDF vocês vão ver como é que a gente faz isso. Tá? Esse processo linear só tem um ponto adiabático porque ele é uma reta. Tá? Existem outros processos mais complicados onde eu posso ter mais do que um ponto. Então lá eu dou uma referência, até foi um trabalho que eu fiz, que eu considero um processo parabólico. Parabólico porque as contas são simples de fazer, relativamente simples, mas aqui nesse processo eu mostro que tem dois desses pontos. Eu posso ter mais do que dois desses pontos, né? Eu posso ter um ciclo circular. O ciclo circular, eu posso ter mais do que dois, mas em geral eu tenho dois. Eu tenho uma adiabática que tangencia aqui, uma adiabática que tangencia aqui, né? Então isso vai me definir qual é. Um trecho vai ser onde o calor entra, outro trecho vai ser onde o calor sai. E eu teria que descobrir onde é que estão esses pontos de contato para saber aonde estão os trechos onde entra calor e onde sai,
porque se eu quiser calcular a eficiência desse ciclo circular, eu preciso descobrir onde é que entra o calor onde entra calor para poder calcular quanto é e botar na expressão da eficiência, tá? Os ciclos que a gente vai lidar no curso aqui são mais simples, mas é bom vocês terem presente, né, que os ciclos reais são mais complicados, né? Se eu tiver um ciclo feito assim, esse ciclo ele vai ter um monte de pontos, né, aqui onde ele vai tangenciar processos adiabáticos. E cada vez que tangenciar um processo adiabático desses, né, o calor troca de sinal. Então ele troca de sinal aqui, depois ele vai trocar de sinal aqui e assim por diante, tá? Então as coisas no mundo real vão ser mais complicadas, então é bom vocês terem uma ideia de onde podem vir essas complicações, tá? Então esse ciclo aqui, na verdade, ele não está violando a segunda lei da termodinâmica, essa é uma violação aparente, porque é enganoso a gente, né, calcular o calor líquido e achar que ele é o calor que entra, tá? Esse processo aqui, ele poderia ser feito menos enganoso, né? Eu poderia ter ele fazendo parte, eu poderia dizer que essa linha aqui não é uma adiabática, mas ela é uma isoterma. Aí vocês vão dizer, bom, eu tenho uma isoterma, então aqui está saindo calor, então não tem nenhum problema, aqui entra e aqui sai, então não tem, né? Não é tão evidente, porque esse processo sendo adiabático, eu estou escancarando o fato de que aparentemente não sai calor. Quando eu boto uma isotérmica aqui, eu estou escondendo esse fato. Então é muito fácil a gente calcular errado essa eficiência, né, se aqui for um processo isotérmico, porque a gente nem se dá conta dessa violação. No caso desse exemplo, como está mais explícito, existe uma possibilidade, mas, né, é muito fácil cair nessa armadilha aqui. Tá? Bom, isso é o que a gente vai discutir na aula de hoje. Tá? Era mais para revisar o conceito de máquina térmica e daquelas formulações históricas da segunda lei, discutir algumas sutilezas da aplicação da segunda lei, né, nesses casos aqui, mostrar que existem ciclos onde a análise é bastante mais delicada, tá? E, de novo, enfatizar que o PDF, onde são discutidos esses casos aqui, eles são para vocês terem como referência, tá? Mas a nossa análise vai ficar no nível que foi feita nesse exemplo aqui, tá? Numa análise qualitativa do que está acontecendo, sem a necessidade da gente se envolver com o cálculo explícito do ponto A e esses dois calores, tá? Quem tiver interesse, olha no PDF e a gente pode discutir os detalhes se quiser. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Até mais, gente.